E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Bora começar mais uma aula aqui no canal. Como vocês já estão vendo aí no título do vídeo, como revisar todo o conteúdo da Enem em 8 meses, né? Um pouquinho mais de 8 meses, né? Entre 8 a 9 meses ali. Tô gravando esse vídeo em março, não sei quando você vai estar assistindo, mas se você estiver assistindo em março, é esse o período aí de como revisar todo o conteúdo, né? Eu separei aqui um mini roteiro, né, do que fazer. Como vocês sabem, eu amo roteiro de estudo porque me dá um norte mesmo, uma noção do que fazer. Eu consigo entender e visualizar todo o meu processo ali de estudo. E aí eu vou lendo junto com vocês, né, vou trazendo alguns apontamentos. E esse material ele vai estar disponível aqui na descrição, como eu sempre faço, para que vocês consigam também me acompanhar aqui no vídeo e também baixar depois o material e ter um suporte, aí, um apoio durante o estudo de vocês. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar o vídeo, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui, gente, de segunda a sexta, tá? Mas no mais é isso. Vamos lá, né? Vamos deixar de enrolação. Eu separei aqui 3 tópicos importantes e aí em cada tópico tem subtópicos. O primeiro tópico é organização e planejamento. E aí eu coloquei cronograma personalizado, estudo por ciclos e provas antigas como base. Primeiro, cronograma personalizado. Estude todas as matérias semanalmente, mas dedique mais tempo ao que você tem mais dificuldade. Ou seja, quando eu coloco isso, né, do cronograma personalizado, é justamente porque eu quero que você tenha em mente que cada estudante tem um perfil único de estudo. Tem uma realidade, tem uma rotina que diferencia. Então, eu não posso chegar aqui e te passar um cronograma certo, pronto ali para você seguir. Né? Quando eu digo cronograma, não o que estudar, né? O que estudar já tem aqui uma lista completa dos assuntos mais cobrados, mas é em relação à montagem dos horários de estudo, né? Porque, por exemplo, tem estudante que está na escola, né, ainda. Então, de manhã, por exemplo, se ele estuda de manhã, ele só vai poder montar esse cronograma de estudo, montar os horários, né, para estudar por fora, por conta própria, de tarde. Já tem estudante, por exemplo, que já se formou na escola, está no cursinho online, por exemplo, que é de tarde. Então, na montagem do horário de estudo tem que ser pela manhã. Tem gente que trabalha, né, e estuda também, então só tem o tempo ali para montar o horário de estudo, o cronograma, à noite. Então, é justamente por conta disso que o cronograma é personalizado. E aí, dentro desse cronograma personalizado, o que você tem que priorizar? O cronograma em si ele é personalizado, né? Cada um vai montar de acordo com o horário e a rotina que tem durante a semana, mas o que todo mundo tem que fazer, né? Aqui já é diferente, o que todo mundo tem que fazer dentro desse cronograma que é personalizado e particular é priorizar as matérias que tem mais dificuldade. Por quê? Porque não tem sentido nenhum você priorizar e dar atenção para aqueles assuntos que você tem facilidade. Não é que você vai descartar e que você não vai estudar, mas você tem que dar uma atenção, gente, né, para os assuntos que você tem dificuldade, que você está errando e que está fazendo com que você perca ponto e sua média caia no Enem. Então, se você tem facilidade em matemática, deixa para estudar no final de semana. Estuda no dia de semana, estuda na maior parte dos horários ali que você tem para poder estudar. Aquele assunto que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, Pedro, no dia de semana eu só posso estudar 3 horas por dia. Já final de semana, eu só posso 2 horas por dia. Então, pega ali dia de semana, 3 horas, para você estudar um assunto que você tem dificuldade. E final de semana, que para você, se você não queria estar estudando, por exemplo, deixa para estudar aquela matéria que você já tem mais facilidade, porque você vai estar estudando, né? E não vai ser tanto um peso, um fardo, porque é uma matéria que você já gosta. Então, eu faria isso, né? Dentro do meu cronograma personalizado. Um outro subtópico, né, da organização e planejamento é estudar por ciclos. Então, eu coloquei aqui, né, em vez de você fixar um tempo exato para cada disciplina, alterne-as de acordo com o seu nível de domínio, né? Em vez de fixar um tempo exato para cada disciplina, alterne de acordo com o seu nível de domínio. É exatamente isso. É você ajustar essas matérias no seu próprio cronograma. Tem gente que vai preferir, né, misturar, por exemplo, biologia e química em um dia. Já tem gente que prefere estudar um dia só química, outro dia só física, e depois misturar, por exemplo, 2 matérias que tem facilidade em um dia só, né, para otimizar tempo e ser estratégico. Então isso varia de cada estudante.
E o outro subtópico é em relação às provas antigas como base. Resolva questões do Enem para entender quais conteúdos são mais cobrados, né, e como eles são aplicados na prática. Isso também é um outro ponto muito importante. Você precisa também resolver questões, entender como aquele assunto é cobrado na prática, e isso faz parte de você revisar todo o conteúdo do Enem, sim, né? Às vezes o estudante acha que só assistindo vídeo aula já está estudando, já está revisando. Não tá. Para você revisar, né, você precisa também resolver questões. Inclusive, é uma das técnicas de estudo para você melhorar, né, um estudo ativo e entender como aquele assunto é cobrado na prática. E consequentemente, além de você estar entendendo isso, você também está aprendendo a questão da otimização do tempo, né, do controle do tempo na prova, entender mesmo como o assunto é cobrado, como o Enem cobra aquele assunto, né, no Enem, né, de forma específica. Então, tudo isso é muito importante também. E aí, finalizamos esse primeiro tópico, né, que é organização e planejamento. Não citei a questão da lista dos assuntos mais cobrados e do planejamento diário, porque isso já está implícito, né? Você precisa também se planejar e ajustar isso no decorrer da semana. Então, você pode colocar, né, no bloco de notas, montar numa folha de ofício, enfim, fica a seu critério, e ter esses assuntos mais cobrados para justamente, a partir daí, né, ser um guia e você saber exatamente o que tem que ser feito em cada dia, o que estudar, né, como estudar. Indo agora para o segundo tópico, são as técnicas de revisão. E aí eu separei 3 técnicas: revisão espaçada, flashcards e mapas mentais, e também resumos inteligentes. O primeiro, revisão espaçada. Revise cada assunto nos intervalos de um dia, uma semana e um mês para reforçar a memória. Ou seja, essa revisão é muito importante. Quando você faz essa revisão espaçada, você consegue absorver ainda mais aquele assunto. Por quê? Porque às vezes a gente por exemplo, estudei aqui um assunto de geografia. Tá fresco na minha memória. Mas depois de 3, 4 dias eu vou esquecer se eu não ficar relembrando daquele assunto. Então você precisa fazer essa revisão espaçada. Estudei hoje, depois de uma semana, pego de novo aquele assunto, depois pego novamente. Não estou falando que é para você pegar e ficar ao mesmo tempo que você ficou para estudar e entender aquele assunto. Não, é uma revisão. O estudo é uma coisa, a revisão é outra. Na revisão, o tempo é menor e você só vai relembrar do que você estudou. Por isso que, já emendando agora para o segundo subtópico, é importante fazer flashcard e mapa mental, porque são a partir desses resumos, né, é a partir desse resumo que você vai conseguir revisar esses assuntos de forma espaçada. Então é muito importante ter esses resumos, flashcards e mapas mentais para que você use como material de apoio e um suporte também. E justamente o que eu coloquei aqui, né, porque eles facilitam a fixação de conceitos, fórmulas e datas, né? Inclusive datas nesse sentido de história geral, história do Brasil. Não para você fixar tanto, né? É porque eu já cheguei a fazer um material de história com toda a linha do tempo. E às vezes alguns estudantes acham que ele precisa decorar todas as datas. Não é decorar tudo, mas só ter uma noção do que aconteceu naquele período, né? E aí essa questão das datas se incluiria nesse aspecto em história, né? História geral, história do Brasil. E, por fim, né, o último subtópico desse tópico, que são as técnicas de revisão, eu coloquei os resumos inteligentes. Faça anotações curtas e objetivas para revisões rápidas, sem reescrever o material inteiro. Então, você estudou nesse primeiro momento de geografia, pega um papelzinho e anota todos os tópicos mais importantes que você entendeu desse assunto e deixa guardado numa pasta. E você mesmo vai se agradecer depois de uma semana, um mês, porque quando você não lembrar mais daquele assunto, você vai pegar esse resumo e vai relembrar do que você estudou, dos tópicos mais importantes. E isso é muito interessante, né? Porque faz com que você realmente absorva o conhecimento e consiga dar conta, né, dessa quantidade de assuntos e do conteúdo por completo que o Enem cobra, né, na prova, no exame. E aí, gente, por fim, né, mas não menos importante, indo para o último tópico, que são os exercícios e simulados. E aí eu coloquei, né, exercícios diários e a questão dos simulados, como resolver os simulados, né, e também anotar os erros. E basicamente o que eu coloquei foi o seguinte: no que se refere aos exercícios diários, eu disse, né, resolva questões específicas de cada tema, estudando para fixar melhor. E em relação a anotar os erros, né, registre os temas que você mais erra e revise-os com mais atenção. Anotar os erros é muito importante para você entender onde você está errando e corrigir isso para não errar novamente, né?
E a questão dos exercícios diários é importante também para você entender como o assunto é cobrado na prática. Então, por exemplo, estudei geografia, resolve pelo menos 5 questões de geografia do assunto que você estudou, né, para você entender mesmo como aquele assunto é cobrado na prática. Isso é muito importante. E em relação aos simulados, eu coloquei, né, o primeiro dia, né, ou fazer um simulado por mês e depois 2 simulados por mês, né, nos últimos 2 meses até o Enem. Mas eu acredito que isso aqui fica muito a critério de cada estudante. É só um exemplo, não uma opção. Mas o que eu quero mesmo que você tenha em mente em relação a isso é que é importante fazer simulado. Você precisa fazer simulados. Tem gente que faz simulado uma vez por mês. Eu coloquei aqui, né, por exemplo, justamente foi esse exemplo que eu dei aqui, estudar um por mês. Mas se você puder, faça mais simulados no mês, ao invés de um, porque você precisa entender como aquele assunto é cobrado. E você precisa administrar a questão do tempo, né? O Enem é uma maratona, muito tempo ali de prova, onde você vai estar sentado estudando, né? Resolvendo as questões. É cansativo, né? Não vamos mentir aqui, ser hipócrita, porque é realmente cansativo. Então, para você ganhar esse hábito, esse domínio, né? E conseguir dar conta dessa quantidade de horas ali estudando e fazendo as questões, você precisa treinar, você precisa praticar. E isso é por meio do simulado. Então, se você puder fazer mais de um simulado, né, no mês, eu acho que seria o ideal, eu recomendaria. E aí, nesses primeiros meses, você vai medir o progresso, vai identificar as dificuldades fazendo simulados, para que a partir daí você corrija, né? E aí nos últimos meses, o ideal dos simulados é justamente para administrar a questão do tempo. Então, eu faria essa divisão, né, nesses 2 blocos. Primeiro, você faz simulados para identificar onde você está errando mais e corrigir isso com os estudos, e depois focar na questão do tempo, né, quando estiver fazendo os simulados. Mas é isso, gente. A chave realmente é equilibrar, né, esse estudo teórico com o estudo ativo e ajustar o plano conforme a sua evolução. Eu espero que vocês tenham entendido esses tópicos, né, organização e planejamento, técnicas de revisão e exercícios e simulados. Caso eu tenha dito algo que vocês ainda ficaram com dúvida, né, que vocês acharam confuso, é só falar comigo nos comentários, viu, que eu estou respondendo vocês. Mas é isso. Desejo a todos bons estudos, espero de verdade que vocês tenham entendido e eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Beijo!